A nossa ação, colegas, e para ir concluindo, dizer que tem vários níveis, isto é, não há ninguém que faça luta só porque luta. Olha, vamos fazer uma greve, então que é lá, porque agora está na altura, está na hora, é nesta altura, e até se costuma dizer, a greve é em setembro, Natal é em dezembro, o Carnaval é que já depende, há em fevereiro e em março. Epá, e não é assim. Nós, quando lutamos, é porque temos objetivos para atingir. Porque senão ninguém, quer dizer, faz um esforço de ir para uma manifestação, ou para uma greve, ou para isto, ou para aquilo, sem saber, pronto, é só porque é para... Não. As pessoas lutam porque têm um objetivo. E não podem ser lutas. Faz agora esta luta e depois logo se vê. A gente... Não, e tem que ter um plano. E desde logo, uma coisa que é essencial é que, quando se luta, haja propostas. Para que existam objetivos em torno dos quais nós nos movemos. E, portanto, a primeira coisa que nós iremos fazer, aliás, estamos a contá-lo fazer no dia 2 de março, quem quiser e puder e estiver, acompanha-nos, é entregar no Ministério 4 propostas sobre 4 assuntos. Uma, carreira. E porquê é que vamos entregar? Porque a Lei do Trabalho, a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, a Lei número 35 de 2014, a propósito da negociação coletiva, diz que os processos de negociação iniciam-se com a apresentação por uma das partes, podemos ser nós ou o Governo, de propostas fundamentadas sobre a matéria a negociar. Ora bem, e nós vamos ao abrigo do número 2 do artigo 351 da Lei Geral do Trabalho e Funções Públicas, Lei 35 de 2014, apresentar e fundamentar propostas sobre a carreira docente, com 3 aspectos apenas agora. Desbloquear a progressões, 5º e 7º, resolver o problema das ultrapassagens, retomar a negociação para ver como recuperar, e repito, de forma faseada, foi sempre assim que defendemos, aquele tempo que ainda não foi contabilizado. Segundo, propostas, segundo dossiê, sobre rejuvenescimento da profissão, com aposentação de professores, regime específico de aposentação e aposentação desde já, e também com uma coisa que nós não nos esquecemos, e que está lá, vai lá estar, que é a conversão em tempo de serviço para a aposentação, portanto, despenalização das punições e, portanto, dos descontos, dos professores que já não tiveram tempo para recuperar na sua carreira, nem os 2 anos, 9 meses e 18 dias, nem o mais que for, porque já não estavam em condições de o conseguir, já estavam no topo de carreira. E também a efetivação do direito do acesso à pré-reforma. Não tem sentido nenhum que o Governo ponha cá fora uma lei, que é a lei sobre a pré-reforma, e depois diga, pronto, agora a lei saiu, mas não se aplica. E aos professores de todo. Porque é que é a lei? Não precisamos de lei nenhuma, não é? Portanto, a pré-reforma é um direito legal que está na lei, que pode ser requerido e negociado por todos os trabalhadores da função pública dos 55 anos para cima, e, portanto, não pode dizer, exceto os professores. Isto não existe. Quer dizer, existe, mas tem que acabar de existir, porque não somos menos nem diferentes dos outros. A questão dos horários de trabalho, e aqui, atenção, na reunião do dia 22 de janeiro, a única coisa que o Ministro da Educação disse que estavam a fazer e que admitiam reuniões era sobre a organização do ano letivo. E que depois, se eles fossem alterar alguma coisa ao despacho, nos chamariam para podermos falar nisso. Não ficámos descansados. Porque não ficámos com a certeza de que a intenção do Sr. Ministro seja a de ver, afinal, o que é que nos horários está mal, o que é isso sobre o trabalho, o que é que nas várias componentes deveria estar na outra e não naquela, e que, portanto, vamos lá normalizar isso. Não. A opinião com que nós ficámos é que ele até quer ir ver é que o que é que está mal para conseguir pôr cá um despacho que legalize as ilegalidades. E que, portanto, como ele diz, desde que não passe as 35 horas, até podem ficar as 35 e da componente individual lá a trabalhar e em reuniões, etc, etc. E se for isso, como é evidente, nós queremos que se mexa no despacho da organização do ano letivo. Mas se for nesse sentido, aí vão ter luta, vão. Porque, na verdade, seria dar cabo, então, para já, do próprio Estatuto da Carreira Docente nessa matéria. E acabar a arrumar com os professores daquilo que tem a ver com a sua capacidade de trabalho e com o seu desgaste. E, por último, concursos de professores. É assim, a questão da vinculação, claro, mas não só. O atual regime de concursos tem que, ou melhor, o futuro regime de concursos tem que ser uma melhoria do atual que garanta que os concursos é para continuarem a ser concursos nacionais.
não é para passarem a ser concursos da medida do senhor diretor e com quem o senhor diretor quer. Porque a gente sabe quem são os diretores. Agora também, antes de entrar para aqui, estas horas de almoço são muito produtivas, me diziam, olha, agora apareceu lá um diretor que mandou a uma coordenadora de estabelecimento um mail a dizer: excelentíssima senhora, fica a saber que perdeu a minha confiança e, portanto, deixou de ser coordenadora, vou lá por outro. A única coisa que nós fizemos é desse mail para denunciar este canalha publicamente, porque, na verdade, há limites para tudo. Há limites para tudo. E, portanto, agora imagine-se, se os diretores passam, e não são todos, diretores que sabem comportar-se, que sabem que o regime é antidemocrático, mas que, apesar de tudo, procuram ter comportamentos democráticos. Infelizmente, este regime permite exatamente coisas como estas e outras, algumas piores, como alguns colegas costumam sempre falar comigo, de agressões. Depois, quando nós fazemos queixa, muitas vezes a malta é que tem medo, eu não percebo porquê. Eu não percebo porquê, quer dizer, eles usam calças e saias como os outros, não é? Portanto, isso são pessoas também. E se for preciso, tem que se falar ao nariz deles. E, por exemplo, o senhor da secundária Latino Coelho, ali em Lamego, que fez horários absolutamente ilegais, que é dos tais também, que pode, quer e manda, e nós fizemos a queixa dentro daquele grupo de horários que mandámos para o Ministério e a inspeção foi lá e ele teve que alterar os horários todos. Epá, porque quer dizer, e eles ainda podem ter muito poder na escola, mas apesar de tudo não estão acima da lei. Apesar do Marcos Mendes, aquele senhor que ganha ali mais por dizer meia dúzia de baboseiras ao domingo, acho que é ao domingo, eu nem sei se é sábado e domingo, eu nunca vejo, mas do que um professor a trabalhar com os seus alunos durante o mês inteiro, que veio condenar, e agora já há outros que também condenam, não é? Que veio condenar o facto de ter sido repreendido, uma punição, o diretor aqui de Lisboa, Manuel Esperança, porque ter violado a lei da greve, ele afinal só estava a garantir que as avaliações fizessem. Os diretores não estão acima da lei. Esse senhor diretor violou gravemente uma lei de proteção constitucional. Esse senhor não pode fazer o que lhe apetece. E, portanto, ao fazer o que fez, que foi violar a lei de uma forma absolutamente grave, portanto, desrespeitando a greve, os serviços mínimos que tinham sido decretados e que já agora acrescente-se, e que o Tribunal até já declarou ilegais, portanto, os serviços mínimos decretados para aquela greve às avaliações foram considerados ilegais, o Ministério recorreu e na instância superior foram novamente considerados ilegais, porque foi considerado que ao obrigar os professores em greve a entregar as notas com antecedência, estava a ser posto o direito à greve, que ninguém podia fazer. Ele mesmo assim violou a lei da greve, pá, e agora até teve uma pena levezinha. Levezinha, pá, levou uma repreensão, mas ele se calhar até devia achar que o Marcelo devia condecorá-lo no próximo 10 de junho porque tinha feito uma coisa pelo bem da nação. E a questão é que não. É que se aquilo era ilegal e se violava uma lei, ele tinha que ser punido porque não o pode fazer. Quer dizer, as leis, não é? As leis podem ser violadas se forem ao jeito da administração. Se der jeito a dizer, podem, não liguem, não sei o quê. Se for a lei que as pessoas têm direito a usufruir delas, aí não pode, vocês têm que cumprir tudo, porque senão levam já aqui um processo disciplinar. Não pode ser, e portanto o que aconteceu é absolutamente normal, e já agora dizer que nos orgulhamos muito de nós, FEMPROF, termos sido quem apresentou a queixa. Já agora fique claro dele e de mais uns quantos, e que o faremos novamente em futuros momentos em que isso se justifique, porque ninguém está acima da lei neste país, e ponto final, né? Sobre isso nada a dizer. Depois, vamos também esperar que rapidamente se façam as reuniões com o Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado, a doutora Susana Amador, aliás, escrevemos disso numa carta que lhe mandámos esta semana, porque já lhe pedimos a reunião há um tempo e não respondeu, mal tomou posse, e bem, de uma forma simpática, escreveu-nos a dizer que estava ali disponível para o diálogo e disponível para podermos conversar e resolver problemas. Bem, ela disponível está, não marca a reunião. Portanto, nós estamos a aguardar há não sei quanto tempo, já houve a reunião com o Sr. Ministro e aquela reunião, porque a doutora Susana Amador ficou com as competências da doutora Alexandra Leitão e, portanto, tem problemas que têm a ver com concursos, tem com horários nem tanto, mas tem a ver, por exemplo, quando são do tempo de serviço das creches, das colegas do pré-escolar, que tem a ver também com a criação de novos grupos de recrutamento. Enfim, há um conjunto de aspectos
dela e do secretário de Estado João Costa também, não é? E, portanto, essas reuniões já se deveriam ter realizado nenhuma até agora. Depois é preciso também que nós tenhamos posições mais fortes sobre os vários temas. E, portanto, isto não basta ir a uma reunião do Ministério e dizer 31 de boca, ou dizer, nós estamos contra não sei o quê, uma medida qualquer, este regime de inclusão, aquela... porque sim, somos contra. Não. Nós temos que fundamentar tudo. Nós não podemos ter propostas que não estejam bem fundamentadas, não podemos ter críticas que não sejam justificadas. Quer dizer, a FENPROF é uma organização respeitada e respeitável e que se tem que fazer respeitar também, tendo posições consolidadas e que vai atualizando sobre as várias coisas. Porque senão ninguém acredita em nós. E, portanto, temos que discutir. E, por isso, propomos a realização de um ciclo de debates cujo tema é o mesmo com que nós abrimos o ano letivo e que ainda hoje há muitas escolas no país inteiro com essa faixa, respeitar os professores, e o ciclo de debate vai ter precisamente esse lema, respeitar os professores. E vamos discutir aspectos como a indisciplina e a violência, as condições de trabalho, os direitos e deveres dos profissionais, porque não há só direitos, como nós dizemos, não é? Portanto, são aspectos que vamos fazer um programa e um ciclo de debates durante todo o terceiro período. Também iniciativas nacionais, para podermos atualizar a nossa reflexão, também discutirmos, o exercício da profissão na educação pré-escolar, o exercício da profissão num ciclo que hoje está completamente virado do avesso, que é o primeiro ciclo do ensino básico. Não é virado do avesso porque é diferente do que era de antes, não. É porque já não se percebe bem que raio de regime é que existe no regime e que raio de direitos e que raio... Cá está, ainda à hora de almoço, lá me diziam também, por isso é que eu nunca consigo almoçar como deve ser, não é? Lá me diziam também que agora há um diretor, há vários, que como é componente letiva, o horário, os intervalos no primeiro ciclo, aquela meia hora, as pessoas não podem vir fumar um cigarro para a porta. Eu acho que se dissesse, as pessoas não podem vir fumar um cigarro para a porta, porque é um mau exemplo e faz mal, eu acho que aí estava bem, não é? Agora, porque não podem pôr um pé do lado de fora, porque é componente letiva, não podem ir tomar um café, mas o que está na lei é que as pausas, a hora letiva é uma hora que integra duas coisas, o trabalho dos alunos e a pausa. Como noutras profissões, a pausa faz parte do horário de trabalho. Isso faz parte do horário de trabalho. Como é evidente, as escolas têm que ter funcionários que na pausa e no intervalo vigiem os alunos e os professores estão a descansar esse bocadinho para continuar o resto do dia. Mas pronto, eles vão fazendo a lei, não é? Mas nós temos que discutir isto e temos que também discutir a questão da educação inclusiva. Porque, na verdade, é um dos decretos e um dos regimes que é pedra de toque das políticas deste governo e que, infelizmente, não tanto pelo decreto, mas sobre também um pouco, mas mais pela falta de recursos das escolas, a inclusão ficou mesmo ali por cumprir. Vamos também promover um encontro nacional sobre as questões ambientais, no dia 22 de maio, que não é por acaso, é porque é o dia, se eu disser mal, mundial, porque é internacional, mas não sei se é mundial, da biodiversidade. Portanto, é o dia que nós vamos precisamente avançar com este encontro nacional sobre essas questões, com convidados vários nacionais e esperamos também estrangeiros, para nos trazerem as suas experiências. Ainda no plano da tomada de posição, com uma petição contra a municipalização da educação, nós temos que travar isto. Nós temos tido um papel importantíssimo no combate à municipalização e hoje temos até muitos autarcas connosco a recusarem que 2021 nem pensar e tal. E nós temos que dar força a isto. E queremos uma petição que seja de professores, de não docentes, de estudantes com 18 ou mais anos, de pais e de famílias. Fomos falar com o FAP, tentar ter uma coisa que, do ponto de vista de abrangência de comunidade educativa e até não só, seja claro que somos contra a municipalização da educação. Também os postais de protesto e exigência, que estão a circular, e eu já falo neles outra vez, e a exigência de vinculação dos professores contratados. O Governo passa o tempo a dizer, passámos de 5 para 3 anos a vinculação, mas não explica que quem vinculou este ano tinha 15 anos de serviço. Então, se é só 3 anos, como é que eram 15 anos? Em média, porque havia quem tivesse 20. Temos que alterar isto porque as pessoas não podem continuar 5, 8, 10, 12, 15, 18 anos precários e às vezes, a meio deste caminho, abandonam a profissão porque não é vida para ninguém. Para concluir, no plano político, disponíveis para negociar o que o Ministério queira, o que quiser.
para ir à negociação. O Ministério disse, nós queremos negociar a revisão do Estatuto da Carreira Docente. Nós não achamos que seja preciso. Achamos que ele deve ser cumprido. Mas se o Ministério abrir o processo, nós estamos lá. Mas o Ministério também tem que lá estar nos processos que nós entendamos que devem ser abertos. Nem que depois fiquemos todos na mesma. Mas não pode haver uma situação, neste país, em que se diz a negociação é, digamos, uma discussão entre partes iguais. Mas depois, como nós dissemos ao Ministro da Educação, as partes não são bem iguais. Porque se o senhor nos convocar para uma reunião aqui no Ministério, nós vimos. Seja de convocar o senhor para uma reunião lá na FENPROF, o senhor é gajo para não ir. Não é? Se nós dissermos que o processo negocial é este, o gajo foi agora que me saiu, porque nós não dissemos assim, dissemos se nós dissermos que vamos discutir este processo assim, o senhor diz logo que não. Mas se o senhor disser vamos discutir este e nós não formos, opá, se não estiveram presentes, portanto isto avança sem negociação. Mas, se chegarmos ao fim e não houver acordo, o que fica na lei não é o que nós dizemos, é o que eles dizem. E se nós pedirmos a negociação suplementar porque discordarmos do produto final, o Ministério pode-se lá sentar e dizer, pronto, vocês já disseram tudo, pronto, é para dizer que fica na mesma. Portanto, dizer que isto é entre partes iguais, convenhamos. E, portanto, a nossa parte só tem uma coisa, quer dizer, estão sempre nas... Não, é que a nossa parte, que é a parte dos sindicatos e dos professores, neste caso, só tem uma forma de se afirmar. É quando eles querem impor alguma coisa que ainda é mais negativa para todos nós mostrarmos que os professores estão connosco e que nós representamos a sua vontade. E isso só se representa lutando. Pode ser uma greve, pode ser uma manifestação, pode só ser um abaixo-assinado, pode ser um protesto à porta das escolas, pode ser o que for. Porque, como eu costumo dizer, e todos nós achamos isso e costumamos dizer na FENPROF, as lutas não são boas ou más, eficazes ou não, porque duram muito tempo ou pouco. Nós podemos ter uma greve de um mês, mas se formos 10% a fazê-la, ela tem menos força e menos eficácia, de certeza, do que se for uma greve de um dia com 93% de adesão. Foi assim. Foi uma greve de 93% de adesão num dia. Foi no dia em que o Estatuto de Carreira Docente da Maria de Luz Rodrigues fazia um ano. E em que 93% dos professores fizeram greve. E em que as escolas fecharam, não por causa dos funcionários, mas dos professores, que permitiu que os titulares tivessem acabado no ano seguinte. Portanto, 2007, em 2008 temos esta greve e a manifestação que tivemos e em 2009 acabou. Portanto, as lutas não são boas ou más porque são muito compridas. Há uma semana, 15 dias. Isso quanto muito põe a malta a passar fome. Não, as lutas são boas ou más se tiverem muita gente a fazê-las. Nem que seja uma hora. Tiverem os 100%, uma hora. Então o governo se demitia, nem precisava o Costa de vir fazer chantagem que se o tempo de serviço for contado, que ele se vai embora. É que ia embora mesmo sem o tempo de serviço ser contado. E, portanto, não estou a defender com isso que o senhor se vai embora, até porque o que nós queremos é que ele resolva os problemas e a saída de uns e a vinda de outros às vezes não resolve coisa nenhuma, pelo contrário. Bom, dizer que reuniões com os grupos parlamentares, sempre pedidas, agora vai ser sobre o pré-escolar, também sobre o ensino particular cooperativo. Amanhã, à tarde, estamos na Assembleia da República, nas galerias, quem puder, quiser estar, porque vai ser discutida a petição da FENPROF sobre a gestão das escolas, em prol de uma gestão democrática para as escolas. Há 2 projetos de lei que foram apresentados, pela ordem de entrada, portanto, um do PCP, um do Bloco de Esquerda, e um projeto de resolução do PAN. Portanto, há 3 iniciativas parlamentares no quadro daquilo que é uma petição, e no âmbito da petição, que nós promovemos e que recolhemos e entregamos ainda no final da legislatura anterior e que vai amanhã à tarde à Assembleia. E depois o recurso aos tribunais. Colegas, nós temos mais de 20, nós não precisamos de andar à espera para ver como é que havia de ir para o Tribunal Europeu por causa das ultrapassagens. Ninguém pode ir para o Tribunal Europeu, pode-se enganar as pessoas para sacar-lhes umas massas, pode-se. Mas não se pode ir, só se pode ir para os tribunais europeus esgotadas as instâncias nacionais. Passando a primeira instância à instância seguinte, depois tem que ir até chegar ao Tribunal Constitucional, não, e então podemos ir ao Tribunal Europeu. Ninguém pode arranjar 5 mil, 8 mil, 10 mil euros e dizer está aqui o Tribunal Europeu, porque a Europa não se vende, pelo contrário, a Europa compra e tal, né? E portanto o Banco Central Europeu e essas coisas todas. Portanto, não está à venda. E por isso, aquilo que nós temos hoje é, há mais de um ano, aliás, faz agora um ano, que a FENPROF e os seus sindicatos entraram com mais de 20 ações. Temos ações individuais,
temos ações de grupos de professores, temos ações coletivas de representação de todos os associados por causa das ultrapassagens. Está lá há um ano. E até pensamos que vão ter saída favorável, porque de 2013 existe um acordo no Tribunal Constitucional que faz jurisprudência que diz que não podem existir ultrapassagens. Na altura demorou 3 anos. Eles estão lá há um ano. E porquê é que só estão há um ano? Porque nós, para entrarmos com as ações, tínhamos que ter recibos. Não podia ser só dizer que podia haver ultrapassagem. Recibos de vencimento em que 2 pessoas, em circunstâncias iguais, ou uma com menos tempo que outra, estava à frente. E só quando tivemos, só tivemos em março, foi quando passaram a pagar, na sequência do reposicionamento é que podemos avançar. Temos mais de 20. Vamos aguardar, vamos ver o que acontece, e é natural até que o Governo vá tentar rever o SED antes de haver decisões de tribunal. Que é para depois elas, tínhamos razão, mas já não vem a tempo. Mas vamos ver se é assim. Por último, e de lutas, colegas, greve ao sobre trabalho, é fundamental. A malta não pode dizer que, andamos estourados, o tipo lá na escola só marca reuniões para a componente individual e para além do horário, e estamos ali, não sei o quê, e pode fazer uma greve, que algumas escolas descontam, mas também já temos uma série de ações em tribunal por causa disso. E vamos ver o que vai ser decidido. Para já, ainda não há decisões, porque isto demora sempre o seu tempo. Mas a maior parte das escolas não faz descontos. E escolas onde os professores fizeram greve e em bom número, houve diretores, muitos, que alteraram a organização dos horários. E naquela que eu disse há pouco pela Lamega, até foi a inspeção que obrigou a fazê-lo. Agora, é preciso que, havendo pré-aviso, a malta não se limita a dizer olha para estas reuniões, não pode ser, não. Se são ilegais e se estão abrangidas pelo pré-aviso, as pessoas têm que o fazer, porque senão, o que vai acontecer é que quando chegarmos agora às reuniões sob a organização do ano letivo que vem, do despacho, e nós dissermos ao Sr. Ministro, olha, que isto não pode ser, então, mas o senhor está aqui, o secretário de Estado, não sei quem é, mas o senhor está aqui a pôr, estas reuniões continuam ilegais, e ele dir-nos-á, desculpem lá, mas não é assim. Os professores já têm isso nos seus horários e, de uma forma geral, cumprem. Portanto, se cumprem, legaliza-se. Quer dizer, a malta, não podemos ser nós a permitir que isso aconteça. E, por isso, esta greve é uma greve que nós vamos tentar, que às vezes não é fácil atualizar, porque há greve em escolas, mas depois o pessoal não diz, olha, na minha escola estamos em greve. Houve escolas que as reuniões intercalares foram anuladas. Agora, nas reuniões semestrais de final de semestre, ou na organização semestral do ano, houve inúmeros professores que não foram às reuniões nas escolas em que não foi suspensa a atividade letiva. E isto é que tem que ser, para que eles sintam que têm que mexer, porque senão não mexem, senão deixam estar e até legalizam. Depois dizer que também vamos fazer uma coisa, que é o seguinte: o Governo vai promover reuniões descentralizadas de Conselho de Ministros. Não é bem descentralizadas, como há dias um colega nosso dizia, se fossem descentralizadas, cada ministro estava numa cidade e fazia aquilo por Skype. Não é isso. É mesmo, não vão ser em Lisboa, agora vai ser em Bragança, e em 27 de Fevereiro em Bragança, e 21 de Março vai ser em Castelo Branco. E depois não sabemos onde. Pois bem, o que se propõe é que a FENPROF e os seus sindicatos e os colegas que possam, em todas as reuniões do Conselho de Ministros fora de Lisboa, estejam presentes e em protesto. E que no próximo dia 27 de Fevereiro, em Bragança, a FENPROF entregue ao Primeiro-Ministro pelo menos 5.000 postais de protesto dos professores daqueles que estão a ser assinados um pouco por todo o país. Nós iremos lá estar e iremos entregar esses postais. Quando forem em Bragança, não é preciso ir os colegas do Alentejo ou do Algarve, embora se forem são bem-vindos, não é isso, mas quando for lá em baixo terão a sua oportunidade e nós iremos estar lá a manifestar o protesto em todas essas reuniões. Também, se este mês, já estamos a meio, não sair finalmente o despacho das vagas para o 5º e 7º, ou saindo, seja um despacho que venha demonstrar que a grande maioria das pessoas vai manter-se congelado porque as vagas são residuais, nós propomos que no dia 4 de março, ou seja, logo após o fim deste mês, 4 de março, em todas as regiões do país, no Norte, Porto, no Centro, Coimbra, em Lisboa, junto ao Ministério da Educação, no Alentejo, em Évora e no Algarve, em Faro, nós promovamos concentrações de professores em protesto contra a estagnação, ou seja, o impedimento de progressão ao 5º e 7º escalão e pela exigência de vagas para toda a gente,
tal como nas regiões autónomas, porque se o problema é esse, nós vamos fazer uma proposta ao Governo que nos passemos a chamar região autónoma do continente. Porque se o problema é o da região autónoma, vamos então para acabar com essa discriminação. Depois dizer, para concluir, que, em nossa opinião, tem que haver, caso não haja respostas, uma grande ação dos professores. E aquilo que para já propomos é que, se não houver respostas negociais do Ministério, ou se o Ministério procurar avançar com matérias muito negativas, sei lá, rever o Estatuto da Carreira em baixa, rever os concursos para passar para os diretores de acesso, coisas deste tipo, então nós propomos que, logo no início do terceiro período, o segundo período letivo, vamos forçar a negociação e a resolução dos problemas por essa via e com estas pequenas ações, encontremos um sábado, sim, porque os professores manifestam-se ao sábado, ao contrário do que às vezes nos dizem. Porque no outro dia, no dia da greve, do 31 de janeiro, uma senhora jornalista de um canal de televisão perguntava: greve à sexta-feira, tal, à sexta-feira. Eu disse que nós somos pela inclusão e, portanto, para nós a segunda, a terça, a quarta e a quinta e a sexta são dias uns iguais aos outros. E, portanto, greves ao sábado e ao domingo é que nunca nos passou para a cabeça. Mas há uma coisa que também é verdade. É que todas as greves que os professores têm feito nos últimos tempos foram à terça e à quinta. E todas as manifestações que os professores têm feito nos últimos tempos foram ao sábado para não prejudicar o trabalho dos seus alunos. Agora, há uma coisa que é certa. É que se temos uma greve a 31 de janeiro e uma manifestação nacional, e os professores querem estar na manifestação nacional, e estiveram muitos professores na manifestação nacional, há gente que se levantou às 4 e às 5 da manhã e que chega a casa às 3 e às 4 da manhã e que tem o direito, no dia seguinte, de ficar a descansar e não ter que ir trabalhar às 8 da manhã. E, portanto, foi à sexta-feira, mas será sempre que nos apetecer e não temos que dar satisfações a ninguém. Se nós ficarmos numa situação que hoje não podemos prever, vamos admitir que eles querem abrir um processo de revisão do ECD, como eu disse, ou dos concursos, para nos tornar ainda mais negativos. Colegas, nós podemos, ainda mais. Eu não disse para os tornar negativos, é ainda mais. O que é que temos que fazer? Podemos ter que fazer aqui outras lutas. E provavelmente o recurso à greve é fundamental, não há volta a dar. Porque a malta às vezes diz assim, e estamos abertos todos a isso, tínhamos de ter aí umas coisas criativas. Então, e diz lá, o quê? Sei lá, assim criativas. Sim, está bem, mas criativas, por exemplo, não sei, mas assim umas coisas. Isto não pode ser. Porque, às vezes, e nós temos feito coisas com piada. Fizemos o Age Summit, teve piada. Fizemos a Expo Horários, teve piada. Mas a comunicação social não quis saber daqui para nada. Eles vão lá é quando estamos 50 mil na rua. E eles vão lá é quando as escolas estão fechadas com a luta dos professores e dos outros funcionários. E, portanto, as ações criativas são muito importantes, até porque muitas vezes são elas que ocupam os espaços nos momentos em que não é fácil termos grandes mobilizações. Mas não substituem as grandes mobilizações. E, portanto, podemos ter que recorrer a outras formas de luta. É evidente, eu estava ali a ler o papel que o Vasconcelos nos distribuiu, falando sobre a questão da greve às avaliações, mas o problema aqui é que nós hoje temos um quadro legal muito diferente. Ou seja, é verdade que foram considerados legais os serviços mínimos do decreto em relação à última greve, mas também é verdade que a lei era outra. Portanto, isto não quer dizer que não possa estar em cima da mesa. Quer dizer é que temos que ter, e já pedimos, pareceres jurídicos fundamentados e seguros de como se faz, porque a FENPROF é uma organização responsável e que não empurra nenhum professor para processos disciplinares ou para situações que daí possam resultar de penalizações. E, portanto, temos que ter cabeça em tudo, até na luta, para decidir as ações. Se puder, e nos termos em que puder, vamos a isso. Agora, temos que estudar, porque hoje temos um quadro legal que é distinto, e, portanto, temos que o estudar e que saber como fazer. Duas últimas notas, a campanha dos 6%, eu já disse, tanto depois o Luís, se calhar, aqui falará e dirá sobre isso. E uma última nota que tem a ver, às vezes, há malta que diz assim, substituir essa coisa, pedir a demissão do ministro, isto é nada, porque demite-se o ministro, mas depois isto continua tudo na mesma, portanto, está lá ele ou está lá o outro, estar um ou estar outro, vai tudo dar ao mesmo, porque o que interessa são as políticas. Isso é
completamente verdade. Nem se discute, é mesmo assim. Não é? Porque às vezes até são os mais sorridentes e simpáticos que nos tramam mais, porque até, não é? Porque vão sendo bem aceitos, porque as pessoas vão gostar. O Crato. Nós chegávamos a uma escola e muitos colegas diziam, coitado do Nuno Crato. Eu estou convencido, eu estou convencido que se fosse por ele estas coisas não estavam a ser feitas. Havia mal a dizer assim. Porque era, pronto, aliás, provavelmente o Nuno Crato tomou medidas piores e, em alguns casos, não chegou a tomá-las porque o governo da direita, entretanto, foi derrotado, mas preparavam-se para avançar com a reforma do Estado, que privatizava o serviço. Portanto, medidas mais negativas, até mantendo as carreiras congeladas, os cortes salariais, do que no tempo da Luz Rodrigues. Mas como o Crato tinha sempre um sorriso nos lábios e a Luz Rodrigues estava sempre com as garras afiadas, a malta não podia ver a senhora, como eu costumo dizer, quando éramos 100 mil na rua, 50 mil foi ela que os mobilizou, porque de facto a forma como falava e se dirigia aos professores de desrespeito, eu perdi os professores, mas ganhei a opinião pública, é muita guerra, não é? Quer dizer, a senhora bastava abrir a boca, colegas, às vezes coisas que eram absolutamente, não havia nada, só a senhora tinha dito que ia fazer isto ou aquilo, mas não tinha nada de mal, e os colegas vinham ter connosco, aquilo que ela disse e tal, mas o que é que ela disse? Pois está bem, eu ainda não consegui ver bem o que é, mas tem lá qualquer coisa por trás, pá. Portanto, a malta, não é? Eu um dia na Guarda, está ali a Sofia, não é? Nós tínhamos estado aí, a senhora foi ao Conselho Nacional de Educação, eu estava lá no Conselho Nacional de Educação, e a ministra passa, não é? E cumprimenta as pessoas todas, e estendeu uma mão, e claro, é uma questão de educação das pessoas, não ficamos a olhar para a senhora, estendemos a mão, e a senhora continuou. E essa fotografia sai na primeira página do jornal do dia seguinte. Eu estive a primeira hora de um plenário na Guarda, passado 2 ou 3 dias, a ter que me justificar aos colegas que eles não se reviam em mim, enquanto representante dos professores, a ter apertado a mão à senhora. E, portanto, aquilo foi um sarilho para conseguirmos começar a reunião, porque, na verdade, criou-se ali um anticorpo. E, portanto, a senhora até podia fazer coisas, portanto, a Luz Rodrigues não pôs em causa, ela não pôs em causa a escola pública como no tempo do governo PS e CDS. O Crato não era assim, o Crato queria mesmo privatizar, mas tinha o sorriso nos lábios. E, portanto, aqui não é questão do sorriso. Aqui, de facto, o que nós temos é um Ministro da Educação que é um obstáculo à negociação. Não se consegue falar com ele. Nós vamos para a reunião para tentar, mas não, por aí não, que isso é um beco sem saída. Nós vamos para a reunião para ver o diálogo. Não, essa não é a minha rua, não é a minha avenida, não é a minha autoestrada. Portanto, ou seja, hoje o Ministro da Educação é, de facto, um obstáculo à negociação. As reuniões são de completa provocação. Ele não deixa que as pessoas exponham a sua ideia no momento em que ele percebe que a ideia já não vai no sentido que ele quer. E, portanto, a nossa opinião é que não é aquela coisa... Demissão do ministro de rua, porque não sei o quê, queremos outra política, ministro de rua. Não é isso. É que, à frente do Ministério da Educação, tem que estar alguém que seja ele também, independentemente até às vezes podemos ter acordos ou desacordos, mas que seja alguém capaz de dialogar e de abrir, de facto, espaço para o diálogo e depois logo se vê, vamos conversar. Não pode ser alguém que, quando as reuniões começam, acaba logo com todo e qualquer diálogo, porque não permite que se vá para além daquilo que é a sua opinião. E, portanto, em nossa opinião, hoje temos um Ministro que é um obstáculo ao diálogo e à negociação. Aliás, basta ver, a Ministra da Saúde está permanentemente no hospital, nas USFs, aparece, fala das coisas, está ali, houve agressão, ela tomou posição, tudo isso, independentemente das políticas, que são más. A Ministra do Trabalho até pediu reuniões às sedes, foi às sedes da CGTP, da UGT, dos sindicatos das uniões, quando andou pelos distritos, para discutir, independentemente de depois continuar a ter as normas de caducidade do Código de Trabalho que são o que são. Mas dialoga-se. O Ministro da Educação, sinceramente, ou não se vê, ou só se vê quando há jogos da bola, quando há Jogos Olímpicos, ou quando há outro tipo de atividade desportiva, porque quando é para dar a cara pela educação, ou quando é para tomar posição sobre os professores, não há Ministro. E quando é para tentar dialogar ou negociar, há de facto uma parede, que é o Ministro da Educação atual, e que, em nossa opinião, tem que ser substituído por alguém que promova o diálogo. Não estamos a dizer limita-se a equipa ministerial, e não quer dizer com isso que achamos que a Secretária de Estado ou o Secretário de Estado vão ter políticas positivas. Não. Tem que haver possibilidade
de dialogar e de ter um interlocutor válido no Ministério da Educação, coisa que com Tiago Brandão Rodrigues nós não temos. E no fundo é isto que nós aqui vos propomos, é isto que vamos agora falar, é isto que digam de vossa justiça, é isto que nós propomos que se lute para já, dentro daquilo que é possível lutar, com uma certeza absoluta. É que a FEDPROF assumirá o seu papel de mais representativa organização de professores. Não desprezamos a convergência, portanto convidaremos as outras organizações sindicais, as mesmas que têm estado connosco, não outras, para uma conversa, para ver se é possível convergir e encontrar pontos de contacto de unidade para a ação a desenvolver, mas a FEDPROF nunca abdicará de representar os professores como deve ser e de lutar pelos direitos dos professores e pelos interesses de todos os portugueses, que é ter uma escola pública democrática, de qualidade e para todos. Vamos então a isso.